Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Está no ar mais um Hangout, e por sinal, um Hangout absolutamente relevante na véspera do debate presidencial, amanhã, sexta-feira, na Rede Globo Televisão, onde nós ontem tivemos uma manifestação tão pungente quanto, ou talvez até mais relevante do que a das diretas já, o povo na rua espontaneamente, clamando pelo Aécio na presidência. Evidentemente que isto aqui não trata-se de um debate imparcial, evidentemente. E estamos aqui numa reunião absolutamente inédita. Nós temos, diretamente de Richmond, Virgínia, nosso querido Olavo de Carvalho. Boa noite, Olavo. E aqui como... Boa noite, Romeu. Boa noite, Tonholo. Tudo bem? Grande alegria estar aqui com vocês. E aqui do meu lado, ao estilo tradicional das grandes resenhas esportivas, nosso querido Dr. Romeu Tuma Júnior. Edir Macedo. Com essa barba talmúdica. Dos pobres, né? Com toda certeza. Escutemos. Então, vamos começar eu sugiro que nós comecemos o nosso debate convocando o Olavo, que está lá com um olhar distante, um olhar que está vendo o todo. Olavo, o que você está vendo aí? Porque a gente chega... Nós tivemos um almoço, nós temos um almoço semanal, que a gente se reúne para ficar filosofando sobre o que está acontecendo na vida pública brasileira. Eu acredito que seja muito importante a sua opinião nesse exato momento, por esse ponto de vista um pouco mais distanciado, porque a gente não consegue entender a impermeabilidade do povo brasileiro, segundo as pesquisas, que a gente vai discutir posteriormente, de todos esses escândalos que, poxa, se a gente teve um cara como o Collor, que foi destituído por um Fiat Elba, como é que você vê essa impermeabilidade, pelo menos aparente, do povo brasileiro em relação a todos esses escândalos nas vésperas de uma eleição presidencial? Bom, acontece que, ao longo de mais de 20 anos, o pessoal se acostumou a uma espécie de democracia aleijada, quer dizer, uma democracia amputada, que era apenas uma fachada de democracia, porque o pessoal resumiu a ideia de democracia a eleições. Quer dizer, se tem eleições livres, então estamos na democracia. Se você não precisa ter, vamos dizer, uma mídia independente, você não precisa ter um judiciário independente, você não precisa nada, basta eleição. E o resto, o PT se apropriou de tudo. Se apropriou de mídia, se apropriou do sistema judiciário, se apropriou do funcionalismo público federal, se apropriou da Polícia Federal, de tudo que existe. Então, um partido domina tudo e deixa para o outro. Você quer concorrer numa eleição comigo? O sujeito vai lá com o rabo entre as pernas, né? E durante várias eleições o que se viu era apenas um campeonato de esquerdismo, cada um tentando mostrar que era mais esquerdista que o outro. Eu me lembro do Zé Serra e o Lula competindo, falando, não, eu é que sou verdadeiramente de esquerda, você não. Né? E o Lula celebrando, falando, finalmente chegamos à perfeição da democracia, só temos candidatos de esquerda, como na União Soviética, como em Cuba, como na China comunista. Então, a democracia brasileira virou o centralismo democrático leninista. Você pode votar, mas só tem um partido que pode apresentar candidatos, só um partido pode ter ideias, só um partido domina os protestos de rua, só um partido domina a circulação de informações, só um partido domina o sistema judiciário, e o coitadinho da oposição chega lá e, no máximo, ele tem que tentar mostrar que ele é mais fiel ao outro partido do que o próprio outro partido mesmo, né? Eu sou mais petista do que o PT. Então, ou então fazer aquelas críticas tão levezinhas, tão polidas que valiam por afagos. E o pessoal se acostumou com isso e foi ficando com medo de protestar. E durante 20 anos, então, o silêncio se espalhou por toda parte. É claro, era o silêncio cúmplice, o silêncio de pessoas que estão envolvidas. E o outro, o silêncio de pessoas que têm medo de protestar. Acontece que essa súbita ascensão do Aécio Neves encorajou o pessoal, todo mundo perdeu o medo. Agora ninguém vai ter medo do PT. Perceberam que o PT é fraco e que está na hora de bater. Tá certo? Só que
nós esquecemos da mídia contratada. Você viu esse negócio denunciado aí por um capitão de mar e guerra, de que tem uma gravação do pessoal da Dilma oferecendo não sei quantos milhões para o Datafolha para forjar uma pesquisa. Nós sabemos que essas coisas realmente acontecem. Agora, eu vi hoje a enquete do SBT, a enquete que já tinha abrangido até aquele momento aqui 400 mil pessoas, e o voto era 81% Aécio Neves. E eu acho que o problema é exatamente isso. O pessoal sabe que a coisa está assim. Sabe que o eleitorado não quer mais a Dilma. Então, eles entraram no desespero, estão apelando a qualquer coisa. Eles não estavam preparados para isso. Porque nesta eleição, pela primeira vez em muitos anos, nós estamos tendo um começo de democracia verdadeira, que há uma espécie de equilíbrio entre os concorrentes. Assim, é como diz, é massa contra massa, é protesto contra protesto, é mídia contra mídia. Então, você tem um pouco mais de equilíbrio do que nas outras eleições. Basta isso para que o PT fique aterrorizado. Ele está acostumado que democracia, né, é o império dele, é só ele fala. Tanto que eles, quando prometem implantar o socialismo na América Latina, eles o chamam de democracia aperfeiçoada. Você quer uma democracia mais perfeita do que Cuba? É exatamente isso que eles querem. Nós sabemos que esse pessoal é muito mais cubano do que brasileiro. Né? O argumento da Lei 8243 é justamente isso, que a democracia representativa, ela simplesmente beneficia as tais elites, os lobbies das elites privilegiadas, e que eles têm que acabar com esse tipo de democracia para uma democracia direta. Partidarizada. Né? Partidarizada. Né? Na cabeça deles, na verdade, na nomenclatura deles, simplesmente os comitês deles. Por exemplo, eu estava fazendo um show... Isso é uma forma de eles infiltrar gente do partido deles, gente alinhada ao método deles na sociedade. Por exemplo, eu estava... Para militar. Sim, eu estava agora, Olavo, fui fazer um show no Rio, fazer um show em Ramos, um show lá na periferia, por sinal foi maravilhoso. Fiquei num hotel tradicional, lá no Novo Mundo, hotel, e no dia seguinte, no coffee shop, eu percebi uma movimentação muito esquisita, um burburinho, assim, castelhano, na verdade, todos de estrela no peito, eram cubanos e venezuelanos, todos distribuindo envelopes, sabe? Mas assim, naquele assim que eu pude contar no coffee shop, mais de 150. Aí depois eu consultei o concierge e os caras falaram que é uma delegação de cubanos e venezuelanos que estavam aqui para a eleição do PT. Agora, uma outra coisa que conversou no almoço, que eu gostaria que o nosso querido Toioli falasse, sobre o Sérgio Moro, sobre aquele episódio. Eu acho o seguinte, já há alguns anos, numa entrevista que me deu no consultor jurídico, um famoso criminalista do Paraná, chamado Elias Matar, chamava atenção para um dispositivo chamado delação premiada à la carte. O cidadão vai lá, faz uma delação premiada na operação Porto Seguro, lá que pegou a secretária do Lula, teve algo parecido, acho que era felação premiada. Felação. Então, na chamada delação premiada, aconteceu o seguinte: alguns maus funcionários da Justiça ou do Ministério Público, dizia esse criminalista, fala pro cara, olha, você está me entregando 3 nomes, mas eu quero mais. Dá a carta para ele. E o que eu acho, o que a gente sabe que tem acontecido, e eu acho que tem que ser evidenciado, é o quanto se está oferecendo para esses caras de delação premiada, tendo em vista que qualquer juiz de primeiro grau sonha ir para o Supremo. Então, o que a gente sabe que acontece no geral, às vezes um juiz qualquer chega para o cidadão e fala, olha, você não me entrega político, porque se você me entregar esse caso, o político tem foro privilegiado, vai para o STF, sai da minha mão e eu caio da mídia. Então, eu acho que as pessoas também não podem, como diria o Rui Barbosa, a fúria legiferante, né, de se fazer leis. As pessoas não podem se fiar tão cegamente também em que os nossos homens, os nossos togados, e por aí vai,
não estejam praticando coisas que inconfessáveis, porque se faz a rodo no Ministério Público delações premiadas à la carte. Haja vista que uma notícia de que os caras tinham pago alguém do PSDB já foi negada pelo cara e ele falou que era uma cariação. Então, aqui o povo tem que atentar também para um dispositivo depurativo dos próprios processos. E aí tem um dado inédito feito dentro da Polícia Federal, que não saiu em nenhum lugar, doutor Tuma. Isso foi uma pesquisa feita pela Federação Nacional dos Agentes de Polícia Federal, que diz apenas 2%, 4% do que a Polícia Federal apura vira denúncia praticada por promotor e apenas 2% condenação. Por quê? Porque é mal feito, porque acaba sendo aparelhado. E 90% nasce de grampo, e o que não nasce de grampo, nasce de prova emprestada de grampo que nasceu de outro inquérito. Com relação a isso, eu queria registrar uma opinião muito clara de quem conviveu com o doutor Sérgio Moro. Eu confio muito nesse juiz. Eu tive uma convivência institucional com ele quando era secretário nacional de Justiça. Eu coordenava a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Ele frequentava aí essa instituição de Estado, porque nós agregamos, além dos órgãos do Executivo, órgãos do Ministério Público, da Justiça, enfim, instituições também de fora dos poderes, para poder justamente dar esse caráter de órgão de Estado, para não ficar sendo manipulado pelo governo. E o doutor Sérgio é uma pessoa muito séria. Eu fiz um artigo recentemente, justamente alertando para isso, que as pessoas não podem confundir delação premiada nos termos da lei com caguetagem, com deduduragem. E fiz esse alerta antes de que aparecesse alguma notícia no sentido de que havia gente do PSDB envolvida. O delator premiado, que na verdade chama o colaborador premiado, é alguém que está condenado ou que vai se ver condenado a muitos anos de prisão. Então ele tem que trazer para os autos, isso dizendo, via de regra, quando a coisa é feita de uma forma séria. Ele tem que trazer para os autos provas contundentes e condizentes com aquilo que vai o beneficiar. Então ele tem que trazer fatos que possam ser provados para que ele possa ter aquela delação homologada, depois validada para que possa beneficiar. Agora, a gente tem que entender que ele, ao apresentar essa delação, ela pode ser de duas formas. Ele confessa os crimes, é uma das formas, e a outra é confessar crime e apontar coautores do crime. Então, assim, não é que alguém vai chegar lá e falar assim, olha, fulano é criminoso, Beltrano é criminoso, Ciclano é criminoso, e eu não cometi nenhum crime. Não é isso. Isso é caguetagem. Isso é delação. Isso é deduduragem. Que foi o que parece que alguém fez indicando o nome de pessoas do PSDB apenas para ter um anteparo para que isso não influenciasse o debate eleitoral. Isso é grave. Agora, o indivíduo, quando se presta a fazer uma delação, uma confissão e delação, ele tem que apresentar provas. Então, ele tem que também ter em mente que quando se trata de alguém que confessa crimes graves e delata parceiros, tem por princípio, se ela for homologada, que o juiz, que o membro do Ministério Público que está acompanhando aquilo, que o policial federal, delegado de polícia que está acompanhando, deve ter visto prova contundente de que aquilo pode ser efetivamente comprovado nos autos. Doutor Tuma, no assassinato do Celso Daniel... Porque senão, só para completar, você corre o risco de fazer a produção do que essa política maior que esse governo que se instalou no Brasil tem feito. Que é a única política pronta e acabada que eles deram início. Porque assim, o Bolsa Família, há uma discussão ainda muito clara. O próprio decreto do Bolsa Família mostra que foi uma união de políticas que já vinha de outros governos. Agora, a política iniciada, complementada, moldurada e implementada por esse governo é a política de assassinato de reputação. Doutor Tuma, no caso do Celso Daniel, cujo corpo você encontrou, alguns caras como o Dionísio da Silva, que foi arrancado de helicóptero de um presídio em Guarulhos para sequestrá-lo, ele foi exterminado numa cadeia no Belenzinho, na Zona Leste, quando ele prometeu fazer delação premiada, não foi? É verdade.
Nós o prendemos, tivemos aquela dificuldade toda em fazer investigação, porque éramos pressionados a não fazer investigação. Nós estávamos na região de São Paulo, onde os recursos em matéria policial, material e de pessoal eram escassos. Eu vou não tivemos... Você podia explicar às pessoas que estão vendo? É você que estava lotado. Assim, que a pessoa fala, a Polícia Civil que investigou. O PT tem essa mania, né? De falar, mas foi a Polícia do Alto que investigou. A Polícia do Alto é a Polícia Civil. A gente tinha várias delegacias que investigavam aquele crime. E eu estava lotado na seccional de Taboão da Serra, no delegado seccional de Taboão da Serra, na região oeste da Grande São Paulo, onde pega os municípios de Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica, o próprio município de Taboão da Serra e o município de São Lourenço da Serra e Juquitiba. E quando lá estava, foi o indivíduo que fugiu do helicóptero da penitenciária, ele pousou em Embu. Então é a área de competência nossa, a investigação dessa fuga. E depois o prefeito, o corpo dele foi encontrado, ele foi morto em Juquitiba. Então também era a área de atuação de minha atribuição funcional, eles investigar o crime. E eles decidiram retirar essa investigação das nossas mãos e passar para um outro departamento da Polícia Civil, a mesma Polícia Civil, mas uma outra polícia, um outro órgão da polícia, uma polícia especializada em homicídios, enfim. Mas nós conseguimos uma investigação da fuga do Dionísio e o prendendo, nós esclarecemos a morte do prefeito. E ele efetivamente pediu para fazer uma delação premiada. E durante o período, nós não tínhamos como manter o preso numa delegacia da região de Taboão da Serra, porque não tinha nenhuma segurança para isso. E aí ele foi colocado num presídio, inclusive escolhido por ele, e lá ele foi morto. Quando ele estava no confessionário, escrevendo uma carta para a mulher dele, quer dizer, absolutamente tranquilo, seguro, e junto com ele no confessionário, um dos indivíduos que hoje é apontado também como um dos autores do crime, quer dizer, uma morte misteriosa, claramente para que ele não fizesse essa delação, onde ele pudesse entregar pessoas, mas enfim, isso também caracterizado nos autos, que ainda prossegue, esse fato ainda não foi julgado, e a gente espera que os responsáveis sejam efetivamente condenados, porque na investigação eles estão claramente apontados. Mas o importante, só falta a continuação do julgamento, que hoje se tornou uma questão muito mais política, o julgamento, não crime também, mas a questão do julgamento, que fica se discutindo se foi o Ministério Público que pode investigar ou não pode investigar, e não é nesse caso que tem que discutir, porque essa investigação que o Ministério Público deu sequência, ela começou comigo, ou com o meu pessoal, com a minha equipe da Taboão da Serra. Então, assim, ela não nasceu no Ministério Público, ela nasceu na própria polícia. Então, assim, não há o que se discutir com relação a isso. Doutor Tomás, você foi secretário nacional de Justiça do governo, e você, como ninguém conhece a estrutura, a gente está tendo hoje o grande público tomando contato com a delação premiada, coisa que o público grande não conhecia, e a gente está contando um caso de um cara de um crime que abalava o PT na sua estrutura, foi morto quando prometeu fazer delação premiada. Você acha que hoje um cidadão que está fazendo delação premiada, como esses doleiros estão fazendo, ele tem um dispositivo jurídico que garanta a vida dele, ou isso não funciona, não existe? Como é que você avalia? Uma pergunta difícil. É engraçado o seguinte, essa lei, ela nasceu quando a gente estava fazendo, justamente nesse período, quando a gente fazia a investigação da máfia dos fiscais em São Paulo. Existia uma força-tarefa, composta por nós da Polícia Civil de São Paulo, à época, com os promotores do Ministério Público de São Paulo, do GAECO, e onde várias testemunhas foram ameaçadas, porque entregavam políticos, deles eram por nós presos, o Ministério Público apresentava as denúncias, vários deles foram condenados, ou praticamente todos os que nós responsabilizamos no inquérito e que o Ministério Público denunciou naquela época foram condenados, no ano de 98 a 2000. Naquela época, várias testemunhas foram ameaçadas, algumas mortas, várias sofreram atentado, e ali ainda começou a nascer a questão da lei de proteção à testemunha, e nela aparece o Instituto da Delação Premiada. E eu sempre critiquei, sempre disse, que quando o legislador vai apresentar alguma nova lei, ele tem que chamar as pessoas que vão aplicar a lei para dar a sua opinião. Isso é muito importante, porque às vezes você fazer uma lei que pode ser aplicada na Suíça, mas que não funciona no Brasil. Você pega uma testemunha, por exemplo, ela quer apresentar um criminoso, ela quer testemunhar contra o criminoso, mas ela quer ver o criminoso ir para a cadeia e ela ficar livre e continuar vivendo no seu próprio habitat. Então, hoje você pega uma testemunha, ela vai denunciar um criminoso, e aí o Estado, na lei de proteção à testemunha, ele propõe para a testemunha, olha, você denuncia esse criminoso,
que eu lhe posso te dar outra documentação, outro nome, outra identidade, vou te levar para morar num outro lugar. O cara fala, mas eu não quero isso, eu quero que o bandido vá para a cadeia, eu quero ficar morando onde eu vivo. Quer dizer, eu entrego o cara e vou ter que me esconder. Então, assim, é uma lei muito moderna, mas que às vezes a aplicabilidade dela não funciona. Então, inibe as pessoas a testemunharem. Então, o que nós temos hoje é uma lei moderna, que efetivamente as pessoas que fazem a delação premiada podem sair no risco, é evidente que podem. Você vê agora esse caso do Paulo Roberto. Agora, o presidente da República fica falando, não conheço o indivíduo, não sei quem é, eu o demiti. Ela mente descaradamente. Eu não estou dizendo que ela cometeu crime ou não, eu não conheço os autos. Mas, assim, é chamar o indivíduo, o cidadão, de burro, a hora que você fala, eu sou presidente do Conselho de Administração da Petrobras, eu sou ministro do chefe da Casa Civil, depois sou presidente da República. Alguém é nomeado com um cargo desse, e ela diz que não sabia que esse alguém foi para lá por acordo. Esse indivíduo vai no casamento da filha dela, ela fala que não conhecia. Ela fala que demitiu, você vem com a ata do conselho, onde esse indivíduo pede demissão e sai elogiado. Você pega o caso do outro diretor, o Severo, onde dizem que ele foi mandado embora porque ele fez um parecer omitindo dados importantes da compra de passadeira, que ela diz que assinou sem saber porque esses dados foram omitidos. Aí, quando esse indivíduo, já demitido por ineficiência, segundo hoje o presidente da República, ele é demitido por ineficiência. Aí ele é chamado da CPI, a Petrobras paga a media training com um ex-funcionário que foi mandado embora por incompetência. E isso é chamar o brasileiro de idiota. Tem coisas que não precisa provar. Tem coisas que não precisa provar. Os fatos falam por si só. Então, quando você vê alguém cegamente confiar num governo que chama você de idiota, é alguma coisa que mexe com a gente. Então você fala assim, mas por que as pessoas acreditam nisso? O problema desse governo, na verdade, e eu não sei, eu acho que o Olavo deve concordar comigo, é que esse governo, ele deu tantos benesses para uma classe mais desfavorecida, sem imaginar que essa classe um dia poderia chegar à classe média. E por que a gente tem aquela Maria Helena Chauí, que é a musa do PT, a musa desse governo, odiando tanto a classe média? Porque eles não perceberam que o pobre, quando se alimentasse, ia chegar a algum lugar, que ia começar a pensar, a comer, ter mais inteligência, ia crescer na vida e ia querer mais. E a classe média pensa. O proletário, quando alça a classe média, ele não é classe Aliás, média. eu queria fazer uma... Então, assim, a hora que você faz alguém crescer na vida, ele também reivindica, ele quer viver, ele quer ser alguém. Uma coisa pro Esse movimento de ontem que você se referiu no começo, eu não quis interceder na fala do Lobão, mas o movimento de ontem que houve no Largo da Batata, e acho que houve em alguns outros estados, mas especificamente do Largo da Batata, foi muito interessante, porque a presidente está criando um clima muito ruim do país. Ela está jogando classe contra classe, aliás, um discurso do Lula que é péssimo. Está jogando pobre contra rico, nordestino contra sulista, contra gente do Sudeste, isso é péssimo para dividir o Brasil. Mas o movimento de ontem mostrou um aspecto interessante. A classe média começou a reagir, porque ela todo dia apanha de todo mundo, todo dia é responsabilizada por tudo. Ontem ela foi para a rua, isso é inédito. Porque aqueles movimentos de julho do ano passado foram os estudantes. Pergunta para o Olavo. Olavo, acho que você é a pessoa mais indicada para responder isso. Estava falando de almoço com o Lobão na questão do famoso livro do Marx sobre o 18 Brumário, em que ele coloca uma coisa que a gente vê, eu queria ter opinião sobre isso. Ele coloca que quando você pega aquilo que os alemães chamam de Ersatz, que é meia confecção, subproduto, né? Quando você pega isso aplicado às classes sociais, você tem um subproletariado que nem proletariado é, porque ele vive de pequenos favores e pequenos ditadores, como o Marx aponta, o Luiz Bonaparte fez. Ou seja, é o que ele chama de lumpesinato, né? Agora, quem você acha que está aparelhando hoje esse PT? É o lumpesinato que vota para manter a Bolsa Família, a Bolsa Pesca, é um novo lumpenproletariado usando o pensamento do Marx, sim ou não? Olha, aí para responder isso a gente precisa voltar mais de meio século atrás. Nos anos 60, ainda durante o período da ditadura, tão logo começou a ditadura, publicaram no Brasil os livros do Antônio Gramsci e ao mesmo tempo vinham os livros do Herbert Marcuse.
Esses dois autores, eles são os mentores da esquerda brasileira até hoje. Então, o Antônio Gramsci ensinava para eles o seguinte: antes de você entrar numa concorrência eleitoral propriamente política, você precisa dominar a sociedade civil, através de um negócio que chama ocupação de espaços. Ou seja, você tem que ocupar todos os espaços, todos os lugares, todos os cargos, em tudo quanto é órgão da sociedade civil. Igreja, escola, universidade, clube, clínicas psiquiátricas, tudo que existir. A hora que você tem o poder sobre a sociedade civil, você domina a mentalidade geral. Isso não é o poder, isso é o que se chama hegemonia. Hegemonia é o controle mental da situação. Só depois disso é que nós vamos entrar no combate político. Isso é o que eles aprenderam com Antônio Gramsci. Por outro lado, com Herbert Marcuse, eles aprenderam o seguinte: Marx estava enganado ao pensar que a classe revolucionária é o proletariado industrial. Porque o proletariado industrial enriqueceu no capitalismo, ao contrário do que Marx previa. Marx previa que o proletariado ia para a miséria, não foi, ele subiu. Então o proletariado não é mais a classe revolucionária. A classe revolucionária são bandidos, prostitutas, drogados, toda essa gente, ralé, mendigo, tá certo? E Marx chamava justamente de lumpenproletariado, e que ele considerava a faixa mais execrável da população, os inimigos do proletariado. Então, essas duas lições: primeiro, a ocupação de espaços, e segundo, a classe revolucionária é o lumpenproletariado. Isso fez a cabeça da esquerda brasileira, que de fato ocupou todos os espaços. Por exemplo, no sistema judiciário, eles começaram a invadir o sistema judiciário desde a década de 60, né? A mídia todinha, no tempo, ainda no regime militar, eles dominavam as duas mídias que existiam. Eles dominavam a grande mídia e dominavam a mídia nanica, fazendo de conta que uma estava contra a outra, quando eram as mesmas pessoas que dominavam uma coisa e a outra. E foram dominando todos os espaços possíveis. Ora, quando veio depois a tal da redemocratização, nós tínhamos uma democracia que estava inteiramente na mão deles, porque não havia nenhum outro partido fazendo ocupação de espaços. O próprio PSDB jamais fez ocupação de espaço, não tem nem militância organizada. Então ficou uma luta desigual desde o primeiro dia. Pior, você falar contra isso, você dizer que isso estava acontecendo, era chamado de teoria da conspiração. Ó, chegou lá. É? É que você saiu do ar aqui no momento. Vai, continue. Então, os interessados na manutenção dessa situação, eles mesmos deixaram... fuzilar a gente, Olavo. Como é? Estão tentando fuzilar a gente, estão cercando... A audiência está incrível. Agora, perderam alguma coisa do que eu falei? Será? Ou eu preciso começar de novo? Muito pouco, muito pouco. Só retomando o último parágrafo. O aparelhamento do Estado pela subclasse. O aparelhamento primeiro da sociedade civil, só depois é do Estado. Quando o PT chega ao governo, eles já dominaram toda a sociedade civil. Então o que ele faz? Esses órgãos da sociedade civil que eles dominaram se incorporam no Estado. Então você cria um bloco chamado Partido-Estado. E o partido se torna aquilo que dizia Antônio Gramsci, quer dizer, o poder onipresente e invisível. Sobre o que você está falando, no almoço de hoje, o Dr. Tuma falou para o Lobão um número que eu decorei, porque eu sabia que ia aparecer aqui. O Dr. Tuma contava para o Lobão que você tem em Brasília 20 mil cargos para serem preenchidos e que 15 mil não moram em Brasília e que, se você tira um partido do poder, 15 mil vão... Eu disse o seguinte, que a essa altura do campeonato, nós estávamos discutindo sobre a questão das pesquisas serem manipuladas ou não manipuladas. Eu falei que hoje em dia, você faz pesquisa falsa e ela tem um efeito psicológico que acaba podendo se tornar verdadeira. Porque, primeiro, que o cidadão comum não gosta de perder, porque no dia a dia dele ele já perde tudo. Quer dizer, um péssimo governo, que o indivíduo ganha mal, trabalha aqui não condenado, o custo de vida para ele é difícil, enfim, o dia a dia já é difícil para o trabalhador brasileiro. Então, ele quer pelo menos acertar o que vai acontecer. Então, quando a pesquisa vem direcionada ou com números falsos, ela serve na questão social, para que as pessoas falem, vou votar em quem vai ganhar. E aposte com a própria mulher, a mulher com o marido, enfim. Então isso gera um efeito que pode fazer com que ela se torne realidade. No campo político, ela serve
para que amarre alguns prefeitos, ou vários prefeitos nas regiões mais pobres, ou nos lugares mais distantes, aqueles que têm uma tendência a desembarcar do partido governista, para não fazê-lo com medo de que o candidato que está à frente possa vir a ganhar e a máquina o aniquile durante o seu período de mandato. Então, nós estávamos falando sobre isso, e eu disse o seguinte, que a gente não poderia subestimar, primeiro, a militância do PT. Segundo, lembrar um dado, que eles devem ter aproximadamente uns 20 mil cargos em comissão hoje em Brasília, sendo que desses 20 mil cargos, aproximadamente umas 15 mil pessoas têm origem e moram fora de Brasília. Então, assim, são 15 mil pessoas, aproximadamente, que na segunda-feira poderão estar preocupadas em arrumar a mala, botar no carro, com filho, papagaio, passarinho, guarda-roupa, e ter que voltar para o seu estado de origem até o Natal. Então, assim, esse povo deve estar se mobilizando de tal forma para angariar votos, para não ter que largar a boca, que é um negócio assustador. Então, a briga é de foice, porque, assim, uma eleição disputada, para e passo, se você não tiver uma militância muito forte, é difícil você ganhar de uma máquina que tomou conta, não do Estado, mas tomou conta do poder. Ela aparelhou todas as instituições, como você tem falado, e como a gente tem falado há muito tempo. Quer dizer, eles têm um projeto de poder, não tem um projeto político, tem um projeto de país. Então, assim, eles meticulosamente colocam as pessoas em postos-chave e amarram as pessoas para que amarrem as pessoas que vêm em efeito cascata. Então, assim, é uma coisa muito bem coordenada. Então, não é uma disputa eleitoral como uma outra qualquer, onde quem tem mais voto leva. Não é isso. Quem tem mais máquina leva. Então é complicado. É uma disputa desigual, é uma disputa totalmente desigual e calculada para isso. Calculada para ser uma guerra assimétrica. Porque ela é forrada de mentiras, de dados falsos, enfim. Ela é muito complexa, porque assim, você não consegue desmistificar e desmentir. Porque você pega, por exemplo, nos debates, o Aécio passa 80% do tempo dele em televisão, tendo que desmentir as coisas. Então parece assim que ele é o acusado. Você tem um escândalo atrás do outro de corrupção. A presidente, ao invés de explicar, ela fica acusando. Quer dizer, então... É o que você fala, Olavo, é aquela coisa da inculpação projetiva, né? Você fala sobre isso no livro e é exatamente o que eles usam. Eles pegam exatamente aquilo que eles fazem, o que eles mais fazem, que é mentir e caluniar, e projetam isso no adversário, né? E o cara fica tendo que justificar 24 horas. Então, é batedor de mulher, quanto leva para desaparelhar, por exemplo, um partido que está 16 anos no poder, a oposição ganha quanto tempo leva, por exemplo, para desaparelhar o Ministério da Cultura? Não, como nós temos hoje, nunca houve no país. Então, assim, nunca houve. Então, assim, você não tem precedente igual de hoje. Pelo que eu tenho noção, eu acho que 8 anos seria mais ou menos um tempo para você desaparelhar o que está aparelhado até hoje. Se a presidente Dilma se manter no poder mais 4 anos, você vai levar, no mínimo, 20 para desaparelhar. Agora, por falar em Ministério da Cultura, apenas um detalhe, torpe, canalha, mas é o seguinte, quanto ao Ministério da Cultura, que está totalmente aparelhado, que, na verdade, é do PCdoB, ele é uma propriedade dentro daquelas combinações que eles fazem na política, puseram o Gilberto Gil lá. Vocês sabem que o Gilberto Gil, eu soube através de informações do Coxia, ele, de primeira hora, ele escreveu uma carta do Aécio subscrevendo a candidatura do Aécio. Quando a Marina substituiu o Eduardo Campos, ele foi Marina. E agora aparece na internet fotos assim muito bem produzidas dos 3 ícones da música popular brasileira, o Chico, o Caetano e o Gil, todos apoiando a Dilma. Eu soube que através de uma carta da empresária do Gil, na hora que o Aécio foi para o segundo turno, nossa querida Gilda Matoso, fez uma carta do Gilberto Gil, indicando-se a Gilda Matoso, indicando o Gil como futuro ministro da Cultura do Aécio Neves. Agora vocês veem, porque é muito importante isso, porque eu quero aqui comentar, até na semana passada teve uma tentativa absolutamente fracassada, diga-se de passagem, no Teatro Frei Caneca aqui, dos artistas, que inclusive foi uma coisa capitaneada por mim mesmo, e eu fui massacrado por isso. De artistas que nós sabemos, por exemplo, a Fernanda Montenegro, Ele Rabacho, o Lima Duarte, o Fagner,
e etc. Uma série de artistas estão se apoiando. Nós pensamos assim, nós temos que agora juntar os cientistas, literatos, artistas. Não foi ninguém, a atmosfera, não ninguém. Tinham pessoas importantíssimas, como José Homem de Mello, a Inesita Barroso, tinha o Stefanini, a Lúcia Veríssimo, e puseram assim, Lobão e o Coronel Telhada, que é um quadro do PSDB, antes de qualquer coisa, eu não sabia de nada disso. Enfim, o que nós estamos fazendo é o seguinte, sabendo o seguinte, a classe artística, quando a gente está falando do Ministério da Cultura, está falando também da cooptação, do Bolsa da Lei Rouanet, nós temos agora um quadro muito importante, que esses caras são formadores de opinião, e nós temos essas pessoas absolutamente pendendo para o lado do PT, né? Talvez agora tenha algumas defecções, não sei o que, mas majoritariamente nós temos a classe artística da esquerda, PT, Lula lá. Como é que vocês acham, pergunto eu, para começar o Olavo, com essa dependência, vamos dizer assim, antes de qualquer coisa, não só ideológica, por exemplo, o Chico Buarque nunca entrou numa crise existencial por ser comunista, porque não é um comunista demonstrativo, ele é um comunista explícito. E esse apoio descarado político, porque tem todo mundo interesses econômicos e políticos dentro disso tudo, né? O Chico tem uma explicação muito clara, né? É irmão dele. Não acho isso. Eu acho que é muito mais ideológico. É claro que já foi ideológico. Porque assim, nós precisamos lembrar o seguinte: o cara ser petista, o cara ser social-democrata, tá no jogo. Sim. O problema é o cara aceitar esse Estado antidemocrático, essa corrupção desenfreada. Não e assim, o risco ser impermeável aos fatos. Aos fatos, o risco que a democracia está correndo. Sim. Assim, porque você sabe que corrupção pode ter aqui, acolá, em qualquer governo. Sim. O problema assim, é o risco de aparelhamento do Estado, que é o risco da democracia que nós estamos vendo. Eu queria perguntar... Essa é uma coisa grave. Essa impermeabilidade, essa insensibilidade de pessoas que têm cabeça pensante, que assusta. Não, e como é que isso que assusta. Eu falar, perguntar, principalmente ao Olavo, assim, como a classe dos intelectuais, pensadores, ela é tão anódina e tão impermeável, vamos dizer assim, há escândalos em que, em outras ocasiões... O controle da mídia vem aí. Um escândalo para qualquer lugar. E não vem o controle da mídia nos termos bolivarianos, venezuelanos, não, argentinos. Vem no estilo americano. Você pode esperar e ter certeza que o controle da mídia vem no estilo americano, de você não poder ter duas coisas no mesmo espaço. E no mesmo espaço eles vão considerar país. E aí os grandes grupos econômicos da mídia vão ser demolidos, vão quebrar. Esse é o caminho. Será que eles não estão percebendo isso? Não estão percebendo, e vão quebrar a cara, porque aí a opinião de artista, caramba, acabou, porque não vão ter onde falar, não vão ter onde escrever, não vão ter espaço. Esse é o perigo. Esse é o perigo dessa continuação de comando criminoso dentro de um país. É muito pior que o narcotráfico, o que ninguém está vendo. Aquilo que o Olavo falou, de você tornar a razão de partido a razão de Estado, né? Isso é feito nos sites nos quais o partido ora no poder, nos quais ele paga bons anúncios e as pessoas estão ficando ricas, né? Fazendo esse tipo de jornalismo, em que você pega as notícias que saem nos jornais, comenta elas por um viés que interessa ao PT e libera os comentários. Aqui eu vou citar mais um esquerdista, para usar o próprio argumento, que o Noam Chomsky chama de fabricação de consenso. Você libera comentários falsos para que assessores... Eu medi isso. Tem reportagens que aparecem centenas de comentários entre meia-noite e 2 da manhã, que é o funcionário público que foi pago para comentar com nome falso, e os sites criados pelo governo liberam comentário falso para você confundir a razão de partido com a razão de público. O Olavo vai ter a oportunidade de explicar muito claramente para quem está nos acompanhando, mas eu vou lembrar um fato aqui que é importante, vou tocar no assunto que é importante, que tem passado desapercebido, talvez até porque é um fato, assim, ele é muito teórico, e as pessoas não conseguem captar, e talvez num debate eleitoral não se consiga colocar com muita clareza. Eu vou tentar simplificar e mostrar o porquê disso acontecer. A questão do Foro de São Paulo. O Prado lembra bem porque acompanhou isso com o repórter. Por exemplo, o caso a questão do Mais Médico. O programa Mais Médico. Ninguém discute que todo mundo precisa mais médico. Agora,
O programa Mais Médico, a forma que ele é constituído, de você pagar 10% do que você repassa para Cuba, para o médico vir aqui, é um acordo internacional sobre tráfico de pessoas, exploração de mão de obra e condição análoga de escravo, oficial entre dois governos. Claro, Se eu fizer um acordo desse com um lojista, eu vou para a cadeia. Eu vou estar atrás. É verdade. Se eu trouxer 50 pessoas da Bolívia e botar para trabalhar para mim em vários lugares, nas condições do Mais Médico, eu vou ser preso por tráfico internacional de pessoas, por condição análoga de escravo, exploração de mão de obra. Eu pago 100 para o patrão e dou 10 para o cara. Agora, mas isso, por que eu falei de Foro de São Paulo? Isso é o pagamento, como são os empréstimos inconfessáveis, os empréstimos secretos para Cuba, como é o Porto de Mariel, ao Foro de São Paulo, que nasceu depois que Cuba parou de receber financiamento da União Soviética para financiar os grupos terroristas e fazer o treinamento na Nicarágua, que tinha lá atrás, onde surgiu o sequestro do Abílio Diniz, em 89, quando se esfacelou a questão financeira dos países de esquerda, e aí se montou grupos para fazer sequestro, repassar recursos, até chegarem no poder. Quando chegaram, estão pagando a conta. Ou eu estou mentindo, Olavo? Não, está certíssimo. Toda a política do PT no poder, ela vem de uma articulação comunista internacional, de um plano estratégico global de abrangência continental. Não pode esquecer aquilo que foi dito no próprio vídeo do terceiro congresso do PT. O Foro de São Paulo é a coordenação estratégica da esquerda latino-americana. Ele não é um clube de debate. É a coordenação estratégica. Tudo é decidido nessa escala internacional e depois aplicado em escala nacional. Por isso é que... importante lembrar que esse pessoal que hoje está no poder aqui, só lembrando lá, esse pessoal que hoje está em posição estratégica no governo brasileiro, foi treinado em Cuba, foi capacitado na Nicarágua, foi terrorista no passado e hoje está pagando a conta para esses caras. Oficialmente, através de programa Mais Médico, de Porto e Mariel, de financiamentos internacionais secretos, sigilosos, que o Congresso não consegue investigar. Nós precisamos lembrar isso, a população precisa acordar para isso. Agora é o seguinte... Esse é o ponto central de tudo. A lei eleitoral de 1995 determina o fechamento de qualquer partido que esteja subordinado a uma entidade internacional. O PT é um partido ilegal. O PT não tem o direito de existir. E esse é que é o ponto. Nós criamos aí, uma... Só para complementar o que você vai falar. Aí se explica, não se justifica, mas se explica o mensalão. Porque aí você forma a sua base no Congresso, compra todo mundo e evita que isso seja levado para o foro competente, que é o Congresso Nacional, que devia apurar e propor o impeachment de quem faz isso. Exatamente. Então, quer dizer, tamparam todos os canais possíveis pelos quais o crime poderia ser denunciado e punido. Então, isso quer dizer que nós estamos concedendo a um partido o direito à criminalidade. O PT é impunível. E o outro lado, ao outro lado, resta a alternativa da eleição. Ou seja, nós podemos cometer todos os crimes, nós dominamos o crime e o julgamento. E você pode ir lá apresentar um candidato. Ou seja, é uma situação totalmente desigual. Olavo, eu queria falar, eu estava no meio do debate, eu tenho acompanhado o debate e de maneira bastante jocosa, fico teclando real time na hora do debate, a Dilma já virou a candidata, olha o ponto da orelha na candidata. Chegou um determinado, no penúltimo debate, eu teclei assim, chegou um determinado momento, que a gente estava falando sobre exatamente sobre os mais médicos, e tinha sido flagrado, como no Cláudio Humberto, de que um capitão do exército cubano foi descoberto, disfarçado de mais médicos, e descobriram, foi um cara das Forças Armadas, porque pelos hábitos de caserna daquele cara, descobriram que ele era um militar, foram lá, descobriram que ele era um capitão do exército cubano, e, pior, diz que há várias... Da inteligência cubana. Da inteligência cubana. Sinal, é claro que tem. Agora, sim, o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu teclei, disse assim, Aécio, vai para cima da candidata e pergunta o capitão cubano. Bom, agora fica com vocês. Como é que a gente pode usar exatamente esse tipo de argumentação, que a gente sabe que é corriqueiro, e como é que isso não é explorado nos debates? Exatamente. Nós sabemos que esses temas foram proibidos e que a oposição tem que entrar na concorrência de mãos amarradas e boca fechada.
E a oposição consentiu com isso durante 20 anos. Meu filho, o que eu fui criticado por falar do Foro São Paulo, não por comunista, mas por gente do outro lado. Não, isso é teoria da conspiração, nós temos que concorrer com eles na eleição. Ou seja, é uma situação tal, na qual, em vez de poder prender o criminoso, o único recurso que você tem contra ele é concorrer com ele na eleição. É legitimar, né, vergonhosamente, concorrer lá. É perder para ele eleitoralmente, é a única forma. Exatamente, exatamente. É fazer parte do teatro, né? Nossa, uma situação... Em última análise é você fazer parte do circo. Passivamente. Bom, haja visto uma questão que vocês falaram o Olavo acabou de falar do usar eleitoralmente, etc, etc. O livro do Dr. Romeu Tuma Júnior, Assassinato de Reputações, 150 mil cópias vendidas, 17 semanas em primeiro lugar na lista dos mais vendidos da Veja, não foi usado. Todas as denúncias estão ali, que são coisas, não são adjetivos, são fatos. Os adjetivos apenas aparecem depois com metafísicas do verbo para justificar um fato já narrado anteriormente. Eles captaram o título, né? Assassinato de reputação, mas... Nem Você mesmo notou? Você viu é verdade. A Dilma Rousseff, desculpa, Dilma Rousseff usar... desculpa, o Freud disse que o ato falho é o único que a gente realiza com sucesso. Desculpa ter chamado a Dilma de Dilma Rousseff. A presidente Dilma Rousseff usou a questão de um livro contra a privatização no debate e os tucanos no seu lado principesco não se podem admitir agregar valores. Você tem razão. O único que usou o livro Assassinato de Reputações, que nem foi feito para isso, foi uma defesa, e você, como coautor, sabe bem disso. Foi um cidadão de Curitiba, durante uma carreata da presidente Dilma, levantou o livro e parecia que ele estava apontando uma arma. Investiram contra ele, agrediram, ele foi machucado, tomou pontos na cabeça, porque a arma dele era o livro Assassinato de Reputações. Que é negócio de petista ver, é que nem veneno para rato. Os caras correm e agridem quem estiver portando isso como se fosse uma arma de alto poder de destruição. Mas, enfim, e como isso também, Olavo, eu vou até entrar num tema aqui que eu acho bem complexo. Você pega assim, são coisas que a gente não se conforma. Mas num debate, a presidente da República fala que a questão da segurança pública não é problema dela, é um problema dos estados. Então, assim, aí você fica, porra, como é que se não se reage a isso? Você pega, eu vou até ler aqui para aquele que está nos acompanhando, e obviamente não tem obrigação de conhecer, a letra clara, assim, como da Constituição Federal, Lago. Você obviamente conhece, mas quem está... Artigo 5º da Constituição Federal, até para quem estiver nos acompanhando, repassar para as pessoas. Artigo 5º da Constituição: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, que é a questão do homicídio, né? A liberdade, a igualdade, a segurança. Aí vem uma presidente da República, do alto do seu cargo, e fala: a questão de segurança não é problema meu. A partir de agora, se eu for reeleita, eu vou cuidar disso. Isso é problema dos estados. A presidente da República, como se o cara morasse no estado e não mora no país. É o artigo 5º da Constituição da República, no caput dela está escrito isso. Aí ela fala que vai criar, na área da segurança pública, centros integrados, como houveram na Copa do Mundo. Que era, na verdade, uma sala com ar-condicionado. É bom que as pessoas saibam disso. Porque o candidato a essa também tem que rebater isso. As pessoas não podem engolir isso como se fosse um negócio majestoso, importante, que vai resolver, não vai resolver nada. Na Copa do Mundo tinha os centros em alguns estados onde eram a sede da Copa, com ar-condicionado, não ficava 2 policiais de cada corporação, ou de cada instituição, batendo papo e batendo no governo. E foi combinado com o crime, ninguém comete crime para não espantar os estrangeiros, e ficavam lá trocando ideia. E aí você pega, hoje existe, aliás, hoje não, existe há 20 anos, uma Secretaria Nacional de Segurança Pública, que está subordinada ao Ministro da Justiça, e que existe uma Secretária Nacional de Segurança Pública, cuja competência dela, atente lá, competências da Secretária Nacional de Segurança Pública, cargo existente, secretaria existente há 18 anos. 18, a presidente fala que ela vai, a partir do próximo governo, se ela for reeleita, vai criar centros para integrar a atuação das polícias.
Então, a competência da secretaria, ela vai criar, Olavo, nova política de segurança da presidente Dilma. Ela vai criar, vai inventar isso, olha que maravilha. E isso está escrito há 20 anos, atenção. Competência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, assessorar o ministro de Estado na definição, implementação e acompanhamento da Política Nacional de Segurança Pública. Não temos, não existe Política Nacional de Segurança Pública. Aí vem lá, planejar, acompanhar e avaliar a implementação de programas do governo federal para a área de segurança pública. Não temos, não existe, faz 20 anos que está escrito isso, o presidente vai descobrir, vai fazer agora. Aí o mais espetacular, artigo 4º, item 4º das competências da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que existe há 16 anos. Promover a integração dos órgãos de segurança pública. Ora, a presidente vai todo dia na televisão, vai no debate eleitoral como ela fosse da oposição. Vai falar, o país não tem segurança porque não é um problema do governo federal. Eu vou criar centros de integração. Aí o item 4, das competências da Secretaria Nacional de Segurança Pública diz promover a integração dos órgãos de segurança pública. Eles estão há 12 anos no governo, há 12 anos no poder. A presidente nunca promoveu a integração dos órgãos de segurança pública, ela falou que vai promover agora. A responsabilidade é sua, sim, por lei, você não está cumprindo e já deveria ter sofrido impeachment por omissão total numa responsabilidade que a senhora não cumpriu. É isso que o povo acredita que ela vai fazer o que ela não fez em 12 anos. Está escrito no papel, está lá. É competência por lei, tem um decreto que regulamenta isso. Por que não fizeram? Então, assim, por quê? Eles não tinham nem... Se você estudar todos os autores que determinaram a estratégia política da esquerda no Brasil no último meio século, todos recomendam o fomento ao banditismo como instrumento revolucionário essencial, e eles estão cumprindo isso. Eu já denunciei isso quase 30 anos atrás numa série de artigos chamado Bandidos e Letrados do Jornal do Brasil. Eles têm uma política de fomentar a criminalidade e depois... Aonde o cara vai correr do Estado? Então eles estão fazendo isso, é uma política de fomento à criminalidade. O que eu quero dizer é o seguinte, eles não têm nenhum interesse em fazer isso, e mais do que isso, eles mentem descaradamente. Onde está escrito, existe regra, existe lei, existe decreto, existe tudo isso no papel, eles nunca cumpriram nada, e ficam inventando que vão criar isso. Quer dizer, não tem uma proposta que realmente seja fato novo. Então, assim, eu não me conformo como cabeças pensantes possam ainda acreditar que eles vão trazer alguma novidade no país. Bom, eu queria... O dia que fizer alguma coisa para integrar as polícias, pode ter certeza, é para reprimir a oposição. Não para combater o... Vamos botar a Polícia Federal. A Polícia Federal tem uma questão muito clara, que é... Então, hoje teve uma manifestação, só para a gente botar para a rapaziada, caixões colocados, foi hoje, não foi? A Polícia Federal... Vamos colocar a Polícia Federal, porque isso daí é uma questão muito... A primeira questão da Polícia Federal é, quando o Lula cria a chamada Polícia Federal Republicana, eu acho que a condenação do deputado Protógenes Queiroz pelo Supremo reflete isso. Foi, assim, parcelas de uma Polícia Federal que acabaram atendendo interesses privados, né? Como foi, por exemplo, no caso da disputa da telefonia, em que você investiga hoje na Procuradoria de Milão o despejo. Tudo isso eu publiquei com provas, está no ar. Basta você digitar Tiger Team, o time dos tigres, que é um time que os italianos mandaram para cá e contaminar a Polícia Federal. Bom, essa Polícia Federal contaminada... Eu nem vou entrar nessa polêmica do Protótipo, mas eu queria dizer o seguinte, eu acho engraçado o seguinte, ele tem reclamado que é uma ação contra ele da oposição. Mas, pô, isso é muito interessante, né? Isso é uma coisa séria. Eu não vou entrar no mérito, eu aqui me resguardo ainda. Não tem nada da oposição. Até porque ele ataca o banqueiro Daniel Dantas. Eu fui a pessoa, como secretário nacional, que bloqueei os recursos dele no exterior. Está lá, a prova é nossa. Assim, o Daniel Dantas, toda eleição, ajuda o PT na campanha. Foi em 2010, quando ele desbloqueou o dinheiro. Ele ajudou a campanha da Dilma, ajudou agora em 2014 e deu mais de 1,5 milhão para a campanha do Padilha. E o deputado Protógenes estava coligado com o Padilha em São Paulo. Então, quer dizer, esse recurso pode ter ligado para a campanha de todos esses deputados. Então, assim, não é oposição.
E o Protório está fazendo campanha para Dilma. Então, assim, não é a oposição que atacou ele. Eu só quero deixar isso claro. Não tem nada a ver com a oposição. Perguntou da Polícia Federal, doutor, a gente viu isso nos últimos dias, quando os A Federal ameaça a greve e eles acenam com alguma bobagem e eles param. Ameaça, eles acenam e eles param. Os policiais federais, está caindo no descrédito. Os agentes sofreram, na calada da noite, um decreto-lei, né, uma medida provisória. Isso é importante. Uma medida provisória que prometia que não haveria mais justificação, ou seja, os agentes polícia federal não ocupariam na verdade, os delegados. É uma enganação geral. Foram enganados delegados. Essa é uma enganação geral. Eu sugiro uma coisa. Vamos ser mais didáticos para as pessoas. Então vamos lá. Essa medida provisória do cala-boca, que nós foi rotulada, a medida provisória do cala-boca, é uma enganação geral. O que está disposto nela já acontece na prática. Ela enganou os delegados, a presidente, quando ela fez uma troca e falou, baixa uma medida provisória, vocês param de vazar as coisas contra mim. Vou explicar para você. Os agentes de polícia, que são 15 mil, estavam querendo, o PT prometeu, por meio de 2 senadores, um do Acre e outro do Rio Lindenberg Farias, a unificação da carreira policial, ou seja, os agentes ocupariam o mesmo espaço institucional que o delegado ocupa. Na verdade, isso tomaram uma pernada de anão. Isso é o seguinte... uma semana. Vamos colocar claramente para quem está nos acompanhando e não entende o assunto, poder entender. Essa medida provisória aqui diz o seguinte, que quem vai mandar na Polícia Federal é só o delegado da Polícia Federal, no cargo de chefia, é uma balela. Sabe por que é uma balela? Primeiro, que a medida provisória vai tramitar 60 dias e depois da eleição ninguém vai aparecer mais no Congresso, não vai votar, ela vai cair por decurso de prazo. Se ela não cair e for aprovada, amanhã a própria presidente ou alguém que a suceda, ou um ministro da Justiça que venha assumir o cargo e queira, vai lá e cria na organização, na estrutura organizacional do Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Polícia Federal, a qual ficará subordinada ao Departamento de Polícia Federal, ponto. Já está desmontada toda essa medida provisória. Por quê? Porque o diretor da Polícia Federal vai ser um delegado federal, mas o secretário nacional de Polícia Federal pode ser um agente, pode ser um delegado, pode ser um promotor, pode ser um juiz, pode ser você, Olavo. Se eu for presidente, você está convidado, tá bom? Enfim, ela desmonta. Então, assim, foi uma conversa fiada. Ela enganou os delegados. Ao mesmo tempo, enganou os agentes, que tinha prometido que até o fim da eleição não tomaria nenhuma atitude que não fosse de consenso para construir um projeto de carreira que pudesse atender todos os segmentos da política. E no calar da noite, fez essa medida para atender os delegados com medo de que pudesse vazar alguma coisa, que parece que já vazou e vai sair na Veja de amanhã. Tem uma pergunta para fazer. Então, assim, jogo de malandro, todo mundo perde. Agora, o que os agentes querem também é o seguinte, é você fazer um plano de carreira onde exista uma carreira única. O que é uma coisa que precisa ser muito bem discutida. Porque uma carreira única pressupõe que não tem hierarquia. Eu não consigo ver, dentro do Estado policial que a gente vive hoje, aparelhado por esse governo, eu não consigo ver uma instituição policial sem hierarquia. É um alto grau de risco. Se você não tem uma questão hierarquizada por salário, cargos e funções, você corre um risco de todo mundo sair mandando em tudo e prendendo, invadindo casas, Brasil afora. Nós queiram ou não queiram, nós vivemos um Estado policial. Você não pode ter carreira única em nenhuma instituição policial desse país sobre o Estado policial. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Olavo. Então é uma coisa que tem que ser debatida com muito cuidado, não pode ser feita na véspera de uma eleição. Olavo, eu uso uma metáfora, que é quando houve aquele atentado do Rio Centro, em que um sargento que ia plotar um falso atentado das esquerdas ali, morreu com uma bomba no colo, chamado Guilherme Rosário. Eu costumo usar a metáfora do sargento Guilherme Rosário, que explodiu num Puma com a bomba no colo, com o que vai acontecer com o próximo presidente eleito lá para abril, quando passar o carnaval, e os números reais da economia começarem a eclodir e subirem à tona como corpos putrefatos cheios de oxigênio. A pergunta que eu te faço é a seguinte: a gente sabe que no bolivarismo, quando o Chaves assume, o barril de petróleo valia $30, e logo depois que ele assume, por uma dessas condições pelas quais o acaso se compraz eventualmente, o barril subiu para 90, o Chaves tornou disso uma distribuição de
de comida para quem nunca teve que comer e fez o que fez. Aí acabou a economia, o cara... Eu pergunto para você, qual a tua visão econômica de quando vai eclodir esses índices que o governo e a presidente Dilma Rousseff estão omitindo hoje? Quando você acha que explode, Olavo? Olavo, deixa eu botar um tempero nessa sua resposta, vou botar um componente político. Junto com essa eclosão que o Cláudio prenuncia, não vamos esquecer que vai eclodir uma crise institucional com 30 a 40 parlamentares aí já reeleitos ou eleitos, que vão aparecer com as delações premiadas com envolvimento no mensalão da Petrobras. E nós vamos ter uma guerra institucional, o Congresso tendo que caçar essas pessoas envolvidas. Qual a tua previsão disso tudo, Olavo? Olha, eu não costumo entrar muito em previsões econômicas, mas eu vejo que esta crise ela já está aí. Quer dizer, o que mais pode acontecer? Já estamos no crescimento zero, a inflação já voltou. Quer dizer, o que mais pode acontecer? Agora, aconteça o que acontecer, o fato é o seguinte, o fato é que se o Aécio for eleito, ele vai estar presidindo um governo que já está totalmente aparelhado do outro lado. Se ele conseguir desmantelar esse sistema, já terá feito muito. Se ele não fizer nada na saúde, na educação, na economia, etc., mas conseguir desmantelar isso, ele já criou condições de governabilidade do Brasil que atualmente não tem. Atualmente, a única coisa que é possível fazer no Brasil é obedecer o sistema que está montado. E é isso que ele tem que desmantelar antes de qualquer coisa. Agora, nós podemos começar a desmantelá-lo antes disso, através, por exemplo, desses processos de impeachment, processo pedindo o fechamento do PT. Veja, o simples fato de aparecer uma candidata como Dona Dilma Rousseff e de você ter que concorrer com ela já é um assinte. É um assinte à nossa inteligência, né? O lugar dela não é na concorrência eleitoral, o lugar dela é na cadeia, meu Deus do céu. Só esses empréstimos ilegais e inconstitucionais que foram feitos para Cuba, para Angola, etc., para todo o sistema comunista internacional. Isso tudo é sentido. No Foro de São Paulo, você vai lá, toma o poder no Brasil e distribui o dinheiro para todo o movimento comunista internacional. Isso foi decidido no Foro de São Paulo, meu Deus do céu. E o Foro de São Paulo existe para publicando as atas. Peraí, deixa eu terminar. Existe para colocar os governos locais a serviço de um esquema internacional. E por isso, e isso é o que a nossa lei eleitoral proíbe. Então, não tem que existir o PT, a Dona Dilma não tem que ser candidata, e reduzir tudo isso a uma concorrência eleitoral é um assinte, é um insulto à nossa inteligência. Então, o fato de que entraram nesses dias 3 pedidos de fechamento do PT é uma coisa que já aconteceu com 20 anos de atraso, porque ninguém queria ouvir falar disso, inclusive o pessoal do PSDB. Por quê? No começo do Foro de São Paulo, o PSDB tinha uma posição ambígua. Eles não sabiam se iam participar ou não. No fim, acabaram não participando, mas no começo teve várias conversações. Então, sempre ficava aquele rabo preso com a sua herança esquerdista. Não, nós não vamos participar, mas nós não podemos condenar, porque são companheiros nossos de ideologia. E assim ficou. Esse acomodamento geral é um geral que permitiu a institucionalização do sistema criminal que nos domina. Agora, o seguinte, duas coisas. Primeiro, eu vi que você vem publicando uma coisa, eu acho importantíssima, que hoje em dia já não é nenhum tipo de alucinação paranoica. O Foro de São Paulo já é uma coisa plausível para uma parte bastante significativa da população. Eu vi você hoje postando no Twitter as atas do Foro de São Paulo. E como nós estamos batendo esse tema, porque as pessoas têm onde convir que, uma vez havendo o Foro de São Paulo, isso é um assinte a todo cidadão brasileiro, a própria nação e tudo mais. Você anda colocando. Agora, o seguinte, nós temos agora a capa da Veja, que prematuramente lançou agora, não sei se você já viu, deve estar em todos os lugares, que pela primeira vez, nessa história, desses 12 anos de PT, o Alberto Youssef, uma dessa famosa, nós estamos alinhavando o nosso próprio papo, na delação premiada, eles vão revelar que na verdade, finalmente nós temos o Lula e a Dilma envolvidos diretamente na responsabilidade e consciência de todos os fatos. Agora eu pergunto a todos vocês, começando por lá. Com isso agora, com essa bola quicando na área,
O que você acha, Olavo, que nós estamos numa véspera de um debate, nas vésperas de uma eleição. Como o próprio PSDB, que é um menchevique tupiniquim, vai se posicionar com esse fato agora publicado e de domínio público? Lauro, você acha que essa é uma questão para ser resolvida por via eleitoral? O nego cometeu tais e tais e tais e quais crimes. Você acha que ele deve ser presidente da República ou não? É uma situação cínica, absolutamente psicótica. Isso não é assunto eleitoral. Isso é para ser resolvido no sistema judiciário. Não é para essas pessoas serem candidatas. É para saber se elas vão para a cadeia ou não. E não se elas serão presidentes da República ou não. Então, quer dizer, criaram uma situação monstruosamente distorcida, no qual a eleição tem que ser a única solução para tudo. Tudo mais está na mão do PT, só a eleição que sobrou. Nosso único canal é a eleição. É claro que a gente sempre vai sair perdendo. Mesmo que vença a eleição, mesmo que o Aécio vença a eleição, ele perdeu. Por quê? Porque ele vai ter que governar um Estado dominado pelo outro partido. Uma bomba relógio, né, Olavo? Por isso nós temos que organizar a militância para apoiá-lo quando ele estiver lá. Não é só votar nele, não. Por isso que eu acho que nesse momento, o cidadão brasileiro, o eleitor brasileiro, a cidadã, a eleitora brasileira, não tem que estar muito preocupado se ela no Aécio ela votar, se é no PSDB. Ela tem que votar contra esse estado de coisa que está aí. Então, o berçário já está nas mãos do rei Herodes. Tem que votar contra esse estado criminoso que nós temos. O Brasil precisa dizer não, o Brasil precisa dizer chega. Porque, nós temos um estado criminoso. Temos Dilma Rousseff do outro lado. É um estado criminoso, nós precisamos tirar isso daí. Tem que votar em qualquer um que seja contra isso. Se o instrumento hoje é o Aécio, que vá de Aécio. Não importa se você é PSDBista, se não é. O Aécio é um instrumento para se caminhar e fim de papo. Não tem saída. Mas, gente, nós não temos saída. O que vocês, se um de vocês... Nós vamos viver uma crise institucional no que vem, sem precedentes na história do país. Se a gente fosse assessor do Aécio amanhã no debate, isso poderia estar... É evidente. Eu acho que o Aécio, mais do que um candidato a presidente da República, mais do que o presidente de um partido, do que o PSDB, por mais que tivesse origem próxima, como disse o Olavo, ele tem que ter, amanhã no debate, consciência de que ele representa o sentimento do brasileiro. Não é mais um partido. Não é mais um partido. Ele representa o sentimento do brasileiro que está contra esse estado de coisa, contra a demonização da política, ele está contra a partidarização do país, ele está contra a inviabilidade democrática do Brasil, ele está contra a criminalidade partidária no país. Ele representa um sentimento de basta, de chega. Não é o partido dele, não é uma coligação partidária. Ele representa, na verdade, aquilo que as pessoas não querem levar para o debate, mas que eu acho que é muito claro, Lauro. Quando os caras querem criar esse debate sul contra Nordeste, eu acho que esse não é o caminho, mas o caminho é ele representa o bem contra o mal. Tem que ter essa carapuça, porque é isso que nós temos na mesa. É isso que está posto hoje. É o Brasil ladrão contra o Brasil do bem, porra. É esse debate que tem que ser colocado. E o Aécio precisa incorporar isso. Ele precisa chegar e falar, é o Brasil do bem que eu represento contra o Brasil do mal. Ponto final. Esqueçam partidos. E o brasileiro que tem consciência precisa pensar que vai acordar no dia seguinte. E sob que céus você quer acordar. É isso que você tem que pensar. Nada mais do que isso. Agora você vê que o Aécio ele é um pouquinho mais ousado do que os candidatos do PSDB nas outras eleições. Bastou este pouquinho para despertar uma onda de ódio como nunca se viu. Você vê que ele chegou lá e não falou do Foro de São Paulo, né? Ele não falou de todos esses crimes, ele foi muito comedido. Ele só cobrou da presidenta algumas mentiras que ela tinha falado. Isto bastou para despertar medo e ódio como nunca houve antes. Isso mostra a que ponto esse pessoal estava acostumado com a guerra assimétrica. Onde o outro lado tem que chegar lá pedindo licença e afagando o PT. Agora, Olavo, o fato dele falar para Dilma, como é que eles chamam ela? De leviana. De leviana. Pô, alguém que fala uma mentira... Vagabunda, criminosa, filha da puta. Isso que você é. Então, se o cara chamar de... É leviandade mesmo. Quando você acusa alguém e não tem prova, você é leviano. O Lula falou 30 vezes leviano pro Alckmin.
Em 2002 ninguém falou nada. Achei uma aberração. O Lula o Lula é um psicopata, tá certo? É um homem que nunca deve. Eu não aceitaria o Lula nem como faxineiro de uma escola. Porque o homem que diz que tem saudade do tempo em que os meninos comiam cabrito no Nordeste. Não dá para misturar com criança. Não se pode receber um cara desse numa casa da família. Agora não dá. Um momento só. Não dá. Pergunta do assessor, né? O Lobão perguntou o que a gente falaria para os assessores do Aécio. Sim. Bom, eu tive a honra de trabalhar por 8 anos como repórter especial com ele ao meu lado, da Folha de São Paulo, que é o Gustavo Krieger, assessor do Aécio, que já tem um pleonasmo no nome, porque Gustavo é guerreiro e Krieger em alemão é guerreiro 2 vezes. E eu espero que no debate da Globo, dessa sexta-feira, o Gustavo Krieger consiga trazer para o Aécio alguns argumentos, além dos que foram colocados aqui, que são técnicos, mas que qualquer raspa-prato consegue enxergar como legítimos no atividade que o governo está apresentando aí, como o doutor Tuma acabou de expor muito bem. Não, é o seguinte, eu acho que o que está aqui gravitando, a gente tem que chegar a essa conclusão, de que amanhã é um vórtex, né? Amanhã, ou hoje, por exemplo, a capa da Veja, né? A Veja saiu com uma capa com o Lula do lado, a Dilma de outro, agora eles estão incriminados, de uma vez por todas, estão inseridos nisso. Agora, o alinhável, eu acho que o serviço público, vamos dizer assim, desse hangout atual, nesse exato momento, é propor, não somente os assessores do Aécio, mas a população em geral, claro, a população pedir, assim, clamar, porque isso é um assalto à nossa cidadania, não é verdade? Então, eu queria dizer a vocês o seguinte, outra coisa, o doutor Romeu está aqui com fotos... Vou te mostrar, olha, vamos fazer uma entrada. Peraí, um momentinho só. Vamos organizando para a gente não destrambelhar nos nossos argumentos. Nós estamos com esse viés, que é alinhavar o que nós temos de informações, como se for assim, inéditas, ou de primeira mão, ou de difícil acesso à opinião pública, de uma maneira bastante didática, né? E por isso nós temos que ter uma sistematização de tudo isso. Agora, o que nós vamos querer, baseado nisso tudo, os assessores, e também a tudo que também não poderá ser mostrado amanhã, o estado, assim, a questão da criminalidade endêmica do partido do PT. Eu quero deixar bem claro, eu já fui do PT, já fiz campanha para o PT, o doutor Romeu, o próprio pai dele, foram amigos pessoais do Lula, ele foi foi secretário de Justiça do partido. Do partido não, do Brasil. Do governo. Do Brasil. É secretário de Justiça do Ministério da Justiça. Quer dizer, então agora nós vamos fazer o seguinte, inclusive na feitura do livro do Assassinato de Reputações, eles acharam por bem excluir certas fotos do corpo do Celso Daniel. A gente está querendo colocar aqui por uma questão assim, olha, casca grossice, vocês querem ver o que é isso? Tortura, um partido que apoia todas as ditaduras mais assassinas do mundo, na África, no Oriente Médio, no Extremo Oriente, seja lá quem, na América Latina. Então eu queria que agora tenha a palavra do Dr. Romeu e mostrar as fotos inéditas de arquivo pessoal do Dr. Romeu. Que ele fez. Com quem o Aécio Neves está disputando a presidência da República. Exatamente. Com quem... A senhora foi desrespeitada. A sua presença aqui é um desrespeito à minha pessoa, porque o seu lugar não é aqui. O seu lugar não é respondendo pelos seus crimes. Não, isso daqui é uma prova que, vamos dizer que a gente aqui é mega paranoico, etc. Então, veja a foto do cadáver. Por favor, doutor Romeu. Quando ele fala que o Celso foi torturado antes de morrer, as pessoas debateram muito e discutiram muito que não era verdade isso, né? E como eu estive no local e obviamente, acompanhei, encontrei o corpo, e a gente faz a fotografação até para encontrar provas, tem alguns fatos que eu citei, inclusive teve um jornaleco aí uma região de São Paulo, rebateu, desmentiu. Eu trouxe uma para mostrar aqui, Olavo, até para você ver, que tinha me pedido, onde você pode ver o sinal de tortura que ele teve nas costas, que é uma coisa bem covarde.
onde você pode ver o cano quente de uma árvore fazendo a zona de tatuagem. Um monte de escoriações também. Além das escoriações, mas o cano do árvore, quando alguém dá um disparo ameaçador, depois encosta rapidamente o cano quente na arma, onde fica a marca, onde pode também ver a cueca do avesso, conforme eu tinha falado. Vou botar aqui próximo, aqui para você poder enxergar, ó. Obviamente, porque nós não temos equipamento suficientemente caro para isso, mas aqui você vai ver a marca do cano do revólver, uma marca de tatuagem que foi feita aqui pelo encosto da boca do cano, tem duas marcas aí, dá para você ver. E aqui a etiqueta da cueca do avesso. Ele foi obrigado a vestir, provavelmente porque teve que correr ou teve que vestir às pressas. Aqui uma foto dele já largado no chão, logo após a gente chegar e ter que ver. Olha aí a obra dessa gente. Olha aí o currículo dessa gente. Que é alguém que realmente não era um crime por acaso, né? Um crime comentado, alguma coisa se buscava. Mostra outra foto. E tem uma outra foto que eu vou me dar o direito de cobrir o rosto por respeito à família dele, que ele está com os braços num sinal claro de quem se defendia de um tiro no rosto. A pessoa morre com a gente chama a posição de louva-a-Deus, que é quem bota os braços assim para se defender. Então, assim, apenas rapidamente mostrando, até para não chocar quem está nos vendo, em respeito à família dele. E isso tudo está virando passado, enterrado. E para aqueles que não acreditaram, que o crime foi encomendado, quando eu afirmei isso. Presta atenção, todo esse pessoal de PT e toda a esquerda nacional foi educada na doutrina de que a lei é uma instituição burguesa da qual podemos nos servir para destruí-la. Todos foram educados assim. Ou seja, burlar a lei, mas usá-la ao mesmo tempo contra os adversários, isto é norma e obrigação de todo militante de esquerda, e eles estão fazendo exatamente isto. Você pensa que eles se sentem sensibilizados quando a gente mostra os crimes que fizeram? Não, eles dizem é nossa obrigação, nós estamos aqui para promover a revolução, para implantar o socialismo, vale tudo. Bom é aquilo que favorece o nosso partido, e ruim é o contrário. Então, se é vale a pena cobrar, matar, estuprar, e fazem isso com orgulho, como disse o Aécio Neves. A senhora, dona Dilma, a senhora não tem a capacidade de se arrepender, porque são todos psicopatas, não têm consciência moral. Para eles o bem são eles mesmos, tudo que é bom para eles é bom para o mundo. É com essa gente que nós estamos discutindo, nós estamos aceitando, sabe, concorrer com o doutor Mabuse, tá entendendo? Quer dizer, é o império do crime. Então, a presença dessa dona numa eleição já é um assinte, já é uma cuspida na cara de todo o país. Só os empréstimos ilegais que ela fez para Cuba, para Angola, etc., já era para ter saído da presidência há muito tempo. Crime de traição à pátria, né? Traição à pátria, evidente. Não tem com essa gente. Corte marcial. Escute, meu Deus do céu. Criminoso se julga. Pergunta para o doutor Tuma. Doutor Tuma, desculpa aqui a propaganda pessoal, mas hoje, ontem no meu blog no Yahoo, coloquei um pedido de impeachment que um advogado fez no Sul contra a presidente Dilma Rousseff, e está batendo o recorde geral do Yahoo, 80 mil recomendações no Facebook. Aí, a questão... Peguemos a capa da Veja que vocês trouxeram agora. O Doleiro fala que o Lula e a Dilma sabiam de tudo. Alguém pode pegar a capa da Veja e fazer tecnicamente, agora um pedido de impeachment para a eleição? Como é que funcionaria isso? Na verdade, assim, tecnicamente, juridicamente, não tem tempo hábil para isso, evidentemente. E, assim, o que nós temos hoje, na verdade, é aquilo que a gente tem colocado há muito tempo, né? O Estado está aparelhado, as instituições estão aparelhadas. Existe um mensalão, houve a compra da base parlamentar, e quando a gente fala em compra de base parlamentar, não é só para aprovar projeto, é para garantir que a implantação desse poder partidário, dessa tomada do Estado por um partido, se desse de uma forma tranquila. Então, assim, quando você fala em impeachment, quando você fala em propor alguma coisa que vá contra esse interesse, você fala em levar isso via Congresso. E quando você vê um Congresso aparelhado, vendido na sua grande maioria, tenha grandes e honrosas e boas exceções, você começa a ver que isso tudo fica inviável. A não ser que o povo vá para a rua. Porque o Congresso funciona como uma panela de pressão. Se você esquentar, ele começa a borbulhar. Pergunta para o Olavo. Olavo, o Getúlio Vargas temia muito São Paulo,
não pisava aqui desde 1932, né, da Revolução Constitucionalista. E o Lula aprendeu o temer São Paulo a partir do momento que a candidatura do Padilha também se mostrou com uma roupa da Old Navy, durou 3 meses. A questão é a seguinte, você acha que com essa manifestação, mesmo com a crise d'água tamanha, São Paulo votou tucanamente em massa, você prevê que pode haver uma federalização, São Paulo começar a criar um cluster contra tudo isso? Como é que você vê a questão de São Paulo ter se tornado aquilo que o Lincoln Gordon, embaixador brasileiro em 64 dos Estados Unidos, o americano chamava de ilhas de sanidade administrativa? Você acha que São Paulo vai virar um cluster de reação? Vai ter um risco de federalização? Só um cafezinho, Olavo, só um cafezinho em um segundo, para dizer o seguinte: não sou nenhum amante do governo de São Paulo, todo mundo que conhece minha militância aqui sabe. Agora, você querer comparar a corrupção no Brasil com a crise d'água em São Paulo é uma insanidade, parece que está até pegando, é uma vergonha. Não dá para o governador nomear santo para fazer chover. O Nordeste viveu 300 anos sob a seca e ninguém responsabilizou nenhum governador. Quer dizer, e nós temos, e não podemos esquecer, pode até ter falhas, mas não podemos esquecer que nós temos a ANA, Agência Nacional de Águas, que também é corresponsável nisso. Então, assim, e também não dá para culpar a ANA, porque ninguém nomeia santo. Você nomeia secretário, ministro. Então, assim, você culpar São Paulo porque não chove, falar que a culpa é do governador, é uma brincadeira, né? Agora, você acha que a gente corre o risco de uma federalização, um cluster paulistaníssimo? Não, eu não acho que nada disso aconteça. Eu acho até que equacionar a coisa de uma disputa regional é inteiramente descabido, porque o que está em jogo não é São Paulo contra o resto, o Sul contra o resto. O que está em jogo é a lei contra o crime, meu Deus do céu. É o que eles estão brigando, é isso. É o Brasil do bem contra o Brasil do mal, contra os vagabundos. Ou nós queremos um sistema criminoso, que é Petrolão, é Mensalão, é Foro de São Paulo, é Celso Daniel. Ou nós queremos isso, ou nós queremos o império da lei. Ou o império do crime ou o império da lei. Não tem meio termo. Essa que é a escolha. Outra coisa que eu queria botar aqui na nossa mesa, uma coisa singela. Assim, nós estamos falando sobre a criminalidade da PT, o Foro de São Paulo. Agora vamos, eu acho que é uma coisa muito importante, porque, Olavo, nem diria que a criminalidade do PT, né, das pessoas... Deixa eu dar uma toca. Nós estamos, no nosso último hangout, eu estava conversando, nós tínhamos tido um almoço naquele dia, que nós estávamos feito um hangout com o Olavo, e nós estávamos conversando sobre o êxodo que está acontecendo de várias pessoas em várias camadas da população brasileira, todo mundo saindo do Brasil. E eu comentei, olha, se a Dilma ganhar, o PT continuar no poder, no meu caso, isso eu estava contando para o Olavo, para as pessoas que estão vendo, eu vou ter que acabar saindo do Brasil, porque, na verdade, eu expliquei que eu estava sendo boicotado. Cada 10 shows que são agendados na minha agenda, 8 são cortados por, entre aspas, posturas políticas. Foi ameaçado de morte. A patrulha, evidentemente, nós estamos na lista negra do PT, entre os 12 nomes, quer dizer, que o próprio secretário-geral convoca, inclusive, para usar de violência física contra nós, um partido que está no governo. Bom, isso surgiu, Olavo, várias páginas no Facebook, Vaza Lobão, está uma coisa muito mais ostensiva da militância petista, é isso que eu quero colocar para a gente poder filosofar sobre o assunto. Tipo assim, você que está insatisfeito com o PT, vaza para Miami, vaza via Enem, né? Vai para lá, vai ficar com o Diogo Mainardi, vai se afogar em Veneza, enfim. Agora, e o que eu fico pasmo, eles querem agora a posse territorial. O que eu fico pasmo é porque eles estão adotando eu às vezes até reposto, porque é tão flagrante um fascismo, como que as pessoas estão querendo eliminar fisicamente ou eliminar a sua presença no Brasil, todas as pessoas que se opõem ao partido. Então, como é que pode uma coisa tão patente de antidemocrata ser tão normalmente colocada assim, o Lobão vai ter que sair, vaza Lobão, ou várias pessoas, usar isso de uma maneira absolutamente natural, quando é uma coisa absolutamente fascista. A casa da mãe Joana é deles, a terra deles. Apropriaram de tudo, das instituições e tomaram conta do espaço. Eu passei um aviso para os meus alunos.
Se você quiser mudar para os Estados Unidos, para você ter mais facilidade, mais meios de trabalhar pelo Brasil, eu te ajudo, te dou todo o apoio possível. Mas se você quer vir aqui apenas para ter uma vida mais mansa, não fale comigo. Porque às vezes a gente tem que sair do Brasil, sair do país, para poder agir mais eficazmente nele. E foi exatamente o que eu fiz. E funcionou. Lenin já dizia, as revoluções se fazem do exterior. Né? Ele mesmo estava em Genebra, né? Claro, eles não ficaram fora um tempão. E fora, eles conseguiram fazer muito mais coisa do que dentro. E quando voltaram, estavam com a corda toda. Então, é o seguinte, eu acho que se você quer sair do Brasil só porque está incômodo, só porque está desconfortável, não saia. Fique e lute. Agora, se quer sair para lutar numa condição mais vantajosa, saia. Eu também concordo, Lauro. Eu estou querendo o mérito da questão, nesse caso. Ele quer expulsar, né? É a atitude fascistoide e absolutamente sem autocrítica, ao meu entender. As pessoas amem o ou deixe, né? Na época da ditadura militar. Mas aí é um pouco daquilo. Assim, eu vou sair daqui que você está. Eles não conseguem conviver com a diversidade. Se você não está satisfeito com o PT, saia do Brasil. É basicamente o cerne do Brasil. Então, quer dizer, o PT é o Brasil, só existe o PT. Você não pode discordar. Você não pode criticar, você não pode ser contrário, você não pode divergir. É um Estado totalitário, né? Essa reação é natural, porque é bem própria do Estado totalitário e daqueles que amam o Estado totalitário. Quer dizer, eles se apoderam de todas as instituições e se apoderam do Estado físico, do espaço físico. Quer dizer, sai da minha casa. Claro. E esse pessoal está todo trabalhando para um esquema internacional. Quer dizer, só por isso o partido dele já devia ter sido fechado há muito tempo. Por exemplo, eu pergunto, aqui eu lanço um desafio público. Senhor Zé Dirceu, me mostre o seu certificado de desligamento do Serviço Secreto Militar Cubano, com a data apropriada. Me mostre o seu certificado. O senhor jamais se desligou. O senhor é um agente do Serviço Secreto Militar Cubano até hoje. Não jamais provou desligamento. De um serviço secreto comunista não se sai vivo. Agora, pergunto, quantos desses que estiveram em Cuba não trabalham também para o Serviço Secreto Militar Cubano? Quantos desses não ajudaram a prender, matar e torturar cubanos durante 20 anos? Quantos desses não ajudaram a matar gente em Angola? Nada disso foi investigado. Agora está aparecendo, graças a esse rapaz, o Mauro Abrantes, estão aparecendo os documentos da KGB, que mostram a lista enorme de agentes da KGB que estavam no governo João Goulart em 64. Porque o pessoal fala, a CIA interferiu. A CIA interferiu, me dê o nome de um agente da CIA que estivesse no Brasil. Eles não dão o nome de nenhum. Quer o nome dos agentes da KGB, eu dou aqui. O Mauro Abrantes está divulgando tudo. Então, outra coisa, eles monopolizaram a história e esconderam tudo que não lhes interessava. E até hoje estão vendendo uma versão mentirosa para todo mundo. Então você começa, é aquele negócio de dizer, todo mundo sabe, quem domina o passado domina o futuro. Eles dominaram a narrativa da história brasileira. Inventaram essa coisa, essa comissão da verdade, da verdade. Né? Porque e tem assim, o claro exemplo é assim, todos os relatórios, todas as informações de inteligência dos órgãos da época do regime militar, por exemplo, do DOPS, está na mão deles. Por que eles não divulgam tudo? Claro. Apareceu um monte de relatório do X9. Por que eles não divulgam? Eles não têm interesse. Criaram uma comissão da verdade que é de meia verdade. Só interessa divulgar o lado que eles criam. Então, quer a comissão da verdade? Está na mão deles, é só divulgar. Até já fiz esse desafio, tornem todos públicos. Mas não interessa. Então, é isso aí, o Tuma resumiu bem, quer dizer, é a lei contra o crime. Não é PSDB, não é um problema partidário mesmo, não é. Você vê que ideologicamente, até hoje eu não sei qual é a definição ideológica do Aécio Neves, nem quero saber. Eu só quero saber, ele não é ladrão, não é assassino, não é torturador, não é narcotraficante, esses caras são tudo isso. Doutor, tem uma pergunta que todo mundo faz, para mim, para você, para o Lobão e para todos nós. Quando se fez o seu livro Assassinato de Reputações, volto a dizer, 150 mil cópias vendidas, 17 semanas em primeiro lugar na lista dos mais vendidos da Veja. Está desaparecido do mercado inexplicavelmente. Doutor Tuma, você falou desde o começo que aquilo era um relato pessoal, sem fins políticos, e falou que
não era candidato a nada e não foi, portanto o livro não foi uma catapulta, e falou também que não lançaria nada antes do fim das eleições, porque o livro não era um instrumento político, era um instrumento de verdade. Pergunta agora que as eleições estão quase ao fim e que ninguém é mais candidato a nada, óbvio. Doutor Tuma, e o livro 2? Está sendo preparado, vai sair. O problema é o seguinte, a gente tem tanta coisa no livro 1 que ainda não foi explorada, que varreram para debaixo do tapete. É uma mulher que fala que manda, a presidente fala que ela manda na polícia, que ela manda prender, manda soltar, que ela manda no Ministério Público. Tem tanta coisa lá, comprovada, falada, que era parte da minha defesa, que não foi investigada até hoje. Impermeável. Impermeável. E tanta coisa que a gente falou que tem acontecido, assim, que tem fato novo todo santo dia. Então, assim, o livro 2 está sendo escrito, vai ser lançado, só que assim, a cada dia surge um novo capítulo, por conta das coisas que nós escrevemos. Ele se autoescreve. Por conta das coisas que nós escrevemos que estão sendo reveladas. Quando eu falei que eles vão aparelhar o Estado, que eles vão fazer isso, que eles vão fazer aquilo, que os partidos vão tomar conta das empresas estatais, está tudo acontecendo. Se você pegar hoje e reler o livro Assassinato de Reputações, você vai ver que coisas que não se esqueça, que o livro eu comecei a escrever em 2010. Ele foi lançado em 2012, 2013. Mas ele começou a ser escrito em 2010. Dia 11/12/13. Nós lançamos. Mas ele começou a ser escrito em 2010, então fazem 4 anos. E hoje estão acontecendo coisas que nós previmos lá atrás. Se alguém tivesse tomado providência, tem certas coisas que não estavam acontecendo. Então, isso aqui é apavorante. Isso aqui é apavorante. Desculpa, mas eu era secretário nacional de Justiça. Não podemos... é alguém que ouviu dizer. É a segunda autoridade. Não é alguém que ouviu dizer, é alguém que viveu aquilo. Então, assim, é um fato grave. Mas, enfim, respondendo claramente a pergunta, ele está sendo escrito, vai ser lançado, a gente já está moldando ao tempo. Agora, eu tenho dedicado um bom tempo nesses dias, obviamente, a minha história de advocacia, até a construir planos de governo, fiz isso no primeiro turno, ajudei algumas pessoas na área de segurança pública, que é uma coisa que eu vivi 35 anos, é uma experiência que foi convocada para ajudar as pessoas, eu acho que eu devo isso à sociedade. Eu fui 35 anos servidor público, hoje eu não sou mais nada, eu não sou homem público, eu sou apenas conhecido. Então, assim, me senti no direito também de corroborar e colaborar com alguns candidatos na área de criar projetos para a segurança pública. Eu acho que esse país está uma vergonha. Quando esse debate, por exemplo, da questão da Polícia Federal vem à tona, eu acho que ele é prematuro, porque a gente tem que discutir que modelo de segurança nós queremos para o Brasil. Eu acho que a segurança só com mais polícia, mais colete, mais arma, mais viatura não funciona. A segurança tem que estar amplamente entrosada com a questão social. Nós temos que ter um modelo de polícia novo, uma polícia que investiga com um ramo que faça a prevenção, que seja ostensivo. Nós precisamos discutir isso. Eu vejo outro dia, eu vi uma entrevista de um delegado da Polícia Federal, dizendo, olha, tira o aeroporto, a parte de passaporte da gente, que nós podemos até ajudar a investigar homicídio. O cara está maluco, está viajando na maionese. Nós temos 50 mil homicídios por ano no Brasil, a Polícia Federal não dá conta de fazer 50 mil inquéritos, vai investigar homicídio, eles nunca trabalharam à noite numa periferia. Então, assim, tem muito cara dando palpite na área de segurança que não tem o menor conhecimento. Eu vou ser muito sincero. Se o cara não foi policial civil, não foi policial militar um dia na vida, ele não pode também querer achar que vai resolver o problema da segurança pública, porque ele não tem o menor conhecimento de como as coisas funcionam na periferia. Quando chega uma pessoa lá falando que apanhou do marido, lá na Vila em Ocuné. O cara que não está acostumado nessa rotina do dia a dia, amassar um barro, aí fazer um local de homicídio, o corpo fala com a autoridade policial, fala com a gente, onde aquele morto tenta falar com o policial para falar assim, olha, quem me matou foi fulano, investigue isso, pegue o autor do meu crime, entendeu? O cara não pode dar palpite, então tem um monte de burocrata, filósofo, que vem falar de segurança pública. Então, assim, nós precisamos pensar que modelo nós queremos, agora ia aprovar PEC, mudar sistema, fazer promessa, vou criar uma sala com polícia integrada, no ar-condicionado, estão tudo maluco. Então, assim, o presidente da República, o candidato que vem e fala isso, é balela, porque o cara sério, ele fala, eu vou montar um Ministério de Segurança Pública, vou botar alguém que entende, vou discutir com a sociedade e vou criar o melhor modelo. Esse é um cara sério. Ele não vai prometer um negócio que ele não sabe fazer. Então ele se cerca de pessoas que conhecem. Então, assim, o livro vai sair. Ele está só amadurecendo como foi o primeiro, e já já ele está no mercado.
pessoal perguntou o seguinte: por que o Brasil ainda não tem um regime comunista explícito? É por um único motivo. O PT não tem ainda o aparato policial militar para perseguir e prender todos os seus inimigos. É só isto que falta. Porque eles não tiveram a capacidade ainda de montar uma polícia federal militar ou fardada. Porque Mas eles será que ele não vai ser não, preso agora? eles estão tentando fazer isso com a Força Nacional e não conseguem. Porque a Força Nacional não será para prender narcotraficante, não será para prender assassino, mas é para prender você e eu. Nós aqui, ó. Quando a presidente, há alguns meses atrás, começou um discurso que ela escondeu em dizer que ela ia criar uma polícia integrada nacionalmente, uma polícia única, eu cheguei a twittar isso e botar no Face. Era isso, ela queria passar para a responsabilidade da União as polícias estaduais. Esse era o grande projeto dela. Para usá-las como instrumento de repressão política. Para usá-las contra a sociedade. Contra a sociedade, exatamente. Porque contra as Farc eles não vão usar. Porque eles estão comprometidos com a Farc. E estão comprometidos com o MIR chileno. E estão comprometidos com tudo quanto é narcotraficante no continente. Então eles não vão prender ninguém das frentes, eles vão prender quem os incomoda. Vão prender a nós. Amigos, é melhor você criar polícia. Eu preciso dar uma centrada numa coisa que eu estou vendo aqui nos twitters, uma coisa palpitante. A Lei 8243. Isso é uma vergonha, né? Por favor. E até hoje, esse Congresso... Que é um golpe, é uma paranoia da nossa parte. Não. Foi sancionado dia 27 de maio de 2014. Tem o decreto legislativo para derrubar esse decreto da presidente, que está lá. Eu lembro que o meu partido foi um dos que foi signatário desse decreto. Ele não é votado por covardia dos parlamentares, que não têm votado para derrubar esse decreto. E assim... Vamos explicar para quem não sabe o que é 8243. Lobão, você é o que cria... É o que cria esses conselhos que vão ser a forma do governo federal para falar uma linguagem. Encolhe o Congresso. Que transforma o Congresso no que ele é hoje, né? Não, mas um puxadinho do Palácio do Planalto, onde se recebe a instrumentalização da ONG. É a ONG se torna uma entidade de partido, é isso. Na verdade é o seguinte, gente, essa lei 8243, em outras palavras, ela vai encolher os poderes judiciário e o legislativo. Quem vai legislar e julgar serão ONGs, e ONGs eleitas... travestidas de conselhos da sociedade. Como o MTST, o MST, a UNE, ONGs quilombolas, ONGs feministas... Por quê? Porque os conselhos da sociedade, quem vai ter assento nesses conselhos vão ser aqueles que estão organizados. Quem está organizado? Eles são os aparatos que vivem de ONG. A base é o Comitê de Defesa da Revolução que existe em toda Cuba. Eu fui expulso de Cuba. São os soviéticos. Ele foi expulso de Cuba. É o modelo dos soviéticos. Que maravilha. É o modelo dos soviéticos. Então, assim, o que precisa hoje? Você precisa, efetivamente, ter coragem de votar o decreto legislativo que revoga o decreto presidencial que não teve coragem de votar esse decreto para votação no Congresso. Caiu o Olavo, é isso? Caiu o Olavo. Temos que... Os Máveis têm agido aí fortemente. Os amáveis. Os amáveis. Então, assim, esse Congresso tem que ter a coragem, a vergonha na cara de derrubar esse decreto. E depois levar para a sociedade. Se a sociedade quer ou não quer isso. Agora, assim, diante da situação da eleição, eu vejo com muita preocupação isso. Talvez, se o presidente do Congresso Nacional, Henrique Alves, perder a eleição para governador, ele com bronca da presidente Dilma, pode ser que leve a votação. Não sei se... Explica para o pessoal que está vendo. Porque eles lançaram um candidato contra ele lá no Rio Grande do Norte, e ele vai acabar perdendo a eleição para governador. E como presidente do Congresso, ele pode pautar a votação desse decreto. Agora, eu não acredito, todavia, que se tenha quórum para isso. Você precisa de um quórum qualificado para você poder votar o número suficiente de deputados e derrubar o decreto legislativo. Mas mesmo, se a Dilma ganhar, você não acha que, mesmo que nós tenhamos um Congresso mais conservador, etc. Não acredito. Se ela ganhar, como é que isso vai acontecer, você acha? Eu acho que se ela ganhar a eleição, dificilmente eles vão derrubar esse decreto. Mesmo a Aécio ou a Dilma, quer dizer... Se a Dilma ganhar, acho que dificilmente eles derrubam esse decreto. E assim, o timing... Por que não vão conseguir, já que eles são maioria? Vou explicar teoricamente para as pessoas que estão vendo. Não vão derrubar porque ela continua mandando no país. Está todo mundo envolvido com cargo dentro do governo dela, ou está amarrado por conta dessas denúncias que a gente tem acompanhado. O pessoal vai precisar de voto um do outro, de favor, porque não podemos esquecer de analisar
nada, sem que a gente tenha em perspectiva que tem em torno de 40 parlamentares denunciados, cujos nomes vão aparecer Tudo ficha dentro de 30, 40, 60, 90, 180 dias para serem expostos à sociedade e julgados no Congresso. E a tendência é esses caras se proteger, para não ser caçado. Deixa eu ver aqui, cadê o Olavo? Então, assim, o risco é grande de que esse decreto não seja mais derrubado. Eu acho que o time já foi, a não ser que a sociedade se mobilize. O que eu estou percebendo é que não é possível, porque assim, os caras mentindo descaradamente, a sociedade não tem acordado. Trocando em miúdos, é o seguinte, se a Dilma, então, se a Dilma ganhar, a gente está num regime bolivariano, tá na roça, definitivamente. Né? Acho que pior que o bolivariano, porque na Bolívia os caras não são tão... Né? Aqui é mais complicado. É mais complicado, mas vou ter uma instrumentalização muito grande para isso acontecer. Aqui? Com certeza. 243. Com certeza. Eu digo, não, Bolívia, os caras, né? Mas, aqui é mais complicado, aqui os caras são inteligentes. Ah, não tem isso. Aqui é complicado. Bom, meus amigos, eu acho que é o seguinte, olha, vamos bater um recorde não só de audiência, mas um recorde de tempo no ar, viu? Nós estamos com 2 horas, quase 2 horas de 1 hora e 20 minutos de hangout. Eu acho o seguinte, o que nós podíamos fazer, assim como cidadão, tem que trazer o debate, a transparência. Nosso papel aqui é trazer os assuntos com transparência, cidadão, de uma forma cidadã. Isso. Ninguém está interessado em nada, a não ser assim, uma preocupação enorme com o destino que o Brasil está tomando. Sim. Podem chamar ele de paranoico, não sei o quê, etc. E tal. Há muito tempo que estão chamando. O que a gente está fazendo Se me chamarem de paranoico, eu vou chamar de leviano ou leviana. Não me chamem não, porque eu não sou. Então é o seguinte, gente, o que a gente pode fazer é o que a gente está fazendo. Né? Eu quero agradecer ao Olavo, já não está mais aqui, e quero dizer... Já não está mais entre nós? Não está mais entre nós, no link. Mas assim, eu quero deixar bem claro que muitas pessoas me pediram para agradecer o Olavo, e me incluo dentro desse rol, pela contribuição assim, protuberante do Olavo dentro da nossa sistema de informação, dentro do que nós precisamos saber em relação a tudo que nos concerne. Quero agradecer ao Dr. Romeu Turma, a Cláudio Tonholi, ao Júlio Tonholi. Espero que isso seja, antes de mais nada, permeável, ou seja, que quem esteja ouvindo... Já passou a meia-noite, né? Já passou. 12 e 12. Eu vou mandar um beijo no coração do meu pai, que amanhã, sábado, vai ter a missa de 4 anos da morte dele. Na verdade, vai fazer 4 anos no dia da eleição, ironia do destino, hein? Exatamente. Dia 26 de outubro, vai ter a missa sábado em São Júlio às 10 da manhã, aqueles amigos que querem saber estão convidados. Infelizmente, ele se foi por conta desse pessoal aí, mas quem sabe, isso, domingo, a gente não pode comemorar com a alma dele, né? A nossa libertação. Então é isso, gente. As cartas estão lançadas, os dados estão aí, a La Jacta Est. Espero que vocês tenham tido pelo menos alguns esclarecimentos da maneira mais honesta possível, mais sincera possível, do fundo do coração, de todo o nosso anseio por um esclarecimento e por um Brasil realmente mais livre e mais esclarecido. Soberano. E aqueles que quiserem votar na Dilma, vote, mas não reclama depois. Direito de votar tem, de reclamar não. É isso aí, gente. Power to the people.